Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer uma avaliação das articulações sobre o cargo de vice-prefeito na chapa do prefeito Eduardo Paes. Como a gente sabe, André Siciliano, secretário especial de Assuntos Federativos do governo Lula, se licenciou do cargo para poder concorrer. Também o secretário municipal do Rio de Janeiro de Assistência Social, Adilson Pires, que já foi vice-prefeito do Eduardo Paes, também se licenciou. E em Brasília, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ela detalha que o papel do André Siciliano ele vai ser crucial também no encontro e articulações com lideranças políticas. Há dias atrás, o André Siciliano organizou uma reunião com a presença da Gleisi Hoffmann, do deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, Lindbergh, que é o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro, do PT, com 152 mil votos, e o Zito, José Camilo Zito, que é pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias, importantíssima cidade da Baixada Fluminense, o Zito, que já foi prefeito de Duque de Caxias, e o André Lazzaroni, que é ex-deputado estadual do Partido Verde, uma grande liderança do PV, e que é o principal organizador dessa pré-candidatura do Zito. Então, o encontro foi positivo. Se engana quem pensa, como diz a Gleisi, que o André Siciliano será apenas um candidato, um pré-candidato a vice-prefeito, porque a missão dele vai além disso. A missão dele vai também dele ter que articular o fortalecimento das chapas da federação da qual o PT faz parte, que é o PT, PCdoB e PV. Isso nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, e também de acompanhar as iniciativas federais do governo Lula aqui no estado do Rio de Janeiro. André Siciliano, vale lembrar, que é ex-presidente da ALERJ, a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, e quando o PT tinha apenas 3 deputados estaduais, ele conseguiu se eleger. Conseguiu se eleger devido ao seu talento de negociação e articulação e capacidade de diálogo. Então, é importante, já que ele está aí pleiteando a vaga de vice, também observarmos que deverão ser realizadas ainda atividades de prestação de contas do governo Lula aqui no Rio de Janeiro e com a coordenação do André Siciliano. E também encontros com a militância, parlamentares e candidatos para discutir os avanços e os desafios do governo federal. Diante disso, já aconteceu um encontro entre o André Siciliano e o presidente municipal do PT do Rio de Janeiro, o Thiago Santana. E o Thiago deu uma declaração bem incisiva sobre o papel do André Siciliano nessa possível pré-candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. O Thiago diz que a passagem do André Siciliano por Brasília o credenciou como principal interlocutor entre o Estado e o governo federal. Com essa nova missão, o André ele reforça o seu compromisso com o desenvolvimento do Rio e com o fortalecimento das bases do PT e da luta contra o bolsonarismo, que é o foco principal aí, já visando uma possível reeleição do presidente Lula em 2026. Então, vale lembrar também que o André Siciliano foi o candidato ao Senado do prefeito Eduardo Paes em 2022, quando o Eduardo Paes apoiou o presidente Lula, e o Eduardo Paes chegou a declarar que o André Siciliano é o político mais forte e articulado do Rio de Janeiro. E também, nesse sábado,
dia 15 de junho, houve um almoço, uma feijoada, como só a Benedita da Silva sabe preparar, em que entre os convidados, os principais, estavam o André Siciliano, o prefeito Eduardo Paes, a Benedita da Silva, o Tiago Santana, que é presidente municipal do PT, e o Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais do governo Lula. Então, é isso. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, desse assunto, você curte aqui, você comenta, dá a tua opinião, que é importante a gente saber o que você está pensando, e você gostando do vídeo, a gente pede para você compartilhar, para a gente ganhar cada vez mais pessoas podendo compartilhar dessas ideias e desse debate conosco, já que é importantíssimo. Então, surgindo uma nova notícia, alguma pesquisa, vem pesquisa nova por aí, por esses dias, a gente passa aqui para dividir com vocês. Até lá!